Estamos aqui em mais um Papo Além do Parto e hoje a gente está com uma pessoa muito especial, que é a Camila. Ela teve um parto comigo e com a Thalita. E hoje o que eu queria trazer para conversar com você, calma, muito do que a gente escuta assim, em consultório, né, e tudo mais, é sobre essa preparação para criação de um filho, né, para receber um filho. Às vezes a gente idealiza uma coisa e no fim das contas, quer dizer, na maioria das vezes eu acho, né, tudo muda depois, né, o que você idealiza não é exatamente aquilo que vai acontecer realmente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua experiência. Sim, pois acho que entre o filho que a gente idealiza e o filho que chega tem, né, um grande ato aí. Não vou colocar numa escala, né, de bom ou ruim, porque não necessariamente é disso que se trata, mas a experiência mesmo, né, da vida e da complexidade que é, né, primeiro, né, o desejo, enfim, quando é o caso, mas o ingresso na parentalidade, né, via biológica, passa pela gestação, né, então já passa por aí, por um processo que você, né, mesmo antes, às vezes, de engravidar, já tem toda uma idealização de como é que vai ser essa gestação, como é que vai ser esse filho, como é que vai ser essa criação, como vai ser essa vida de algo que ainda não existe, né? Ela só existe de fato com a chegada desse filho. E que muitas vezes é isso, né? É um filho que chega ali, que não tá sabendo do que você pensou, do que você idealizou, do que você planejou, como você achou que ia seguir a tua vida, a tua carreira, a tua dinâmica familiar, com eventualmente outros filhos ou não, mas com um parceira, enfim, né, de forma solo. Mas o fato é que entre o filho que a gente idealiza e o filho que chega, há uma grande diferença para a gente pensar, um abismo ou então um hiato, não sei que palavra a gente pode usar, mas chegam pessoas diferentes, aquele que a gente espera e aquele que a gente recebe. E eu não estou dizendo de características específicas, ou inclusive da experiência nossa, aquilo que a gente imagina viver com a experiência, que a gente imagina sentir com a chegada de um filho, de um amor imediato, a criança saiu e aquele amor está ali. Acontece, acho que a gente nunca pode dizer há uma regra, acho que na experiência humana a gente não pode ser leviano de falar em regra, mas as experiências podem ser muito diferentes, né? Eu acho que existe sim a experiência que vai passar por né, chegou o filho, aqui tá tudo muito bem acomodado, eu tô confortável com essa posição, e experiências bem diferentes disso também. Acho que é isso. Ô, Kali, falando um pouquinho disso, assim, que você trouxe, né, do momento de engravidar, desse ponto de decisão, o que você falaria para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, né, desse momento de decisão, o que você acha desse momento, como que as pessoas escolhem, decidem engravidar ou não, o que você acha sobre isso, assim, o que você traria de dica para as pessoas que estão escutando a gente? Acho que pensar em ter filhos, né, primeiro que a gente parte muito rapidamente, mas pensando num contexto sociocultural, né? Isso normalmente é uma decisão que ela é muito vinculada à mulher, né? Essa mulher parte ela tem uma questão toda cultural dessa decisão, sim ou não, porque sim e por que não, né? O porquê não cada vez mais marcado ainda na sociedade, do porquê não, como não. Enquanto porque sim não é tão questionado, né? Acho que porque sim é mais dado. E a gente acha que ainda tem uma questão biológica, que é de um tempo mesmo, né? Um tempo de produção, do que a gente precisa para gestar naturalmente, enfim. Então não é nem para ingresso na parentalidade. A parentalidade, o ingresso pode ser, né, por vias outras que não a biológica, mas pensando nesse processo e pensando nesse desejo, né? Porque a gente também fala de uma sociedade muito ampla. Então pode ter existem, na verdade, inúmeras situações de mulheres que não desejam a gestação e que depois aceitam o processo ou não e são obrigadas a aceitar. Acho que isso cabe um outro episódio. Cabe, com certeza. Mas acho que a gente pensando assim, que, bom, tem um desejo, né, de ser mãe, eu quero ser mãe, a gente poderia dizer que é um momento, né, para isso, né? Eu acho que nenhum momento, ele é um momento assim que você, agora eu tô pronta, agora eu tô muito preparada, esse é o momento, porque ninguém prepara, eu acho que nada te prepara para algo que você nunca viveu de uma forma completa. O que não significa que uma boa informação, que uma dedicação sobre aquilo, uma possibilidade, no caso de pensando em parto especificamente, né, pré-natal, parto, pós-parto, amamentação, equipes, enfim, tudo isso faz muita diferença, mas assim, nada te prepara para algo que você
ainda não experienciou. E é algo que envolve corpo, assim, e mente de uma forma muito, muito, muito intensa e profunda, como a chegada de um filho. Então, existe um momento, né? Afinal, há um momento que a gente vai poder dizer, olha, esse é um momento. Eu acho que não, eu acho que isso é muito, muito individual, como todas as decisões. Inclusive a decisão de ter filhos, quando ela é uma decisão, né? Uma decisão tão digna, enfim, tão marcada, tão honrosa quanto a de não ter filhos, né? Acho que é uma decisão e outra decisão. E o momento, acho que aí é a pergunta de milhões, né? Porque se existe um momento mais, né, propício, um momento que o ciclo gravídico puerperal ele vai acontecer de uma forma mais lisa, sem muitas questões para elaboração, tirando, gente, todas as questões, claro, de gestações que ocorrem em situações indesejadas, em situações de violência, em crianças, né? Isso é um outro recorte. Mas, afora isso, acho que esse momento a gente não consegue cravar para dizer assim, esse é o momento mesmo, né? Esse é o tempo perfeito. Sim, perfeito. Muito gostoso te ouvir, cara. Obrigada. Gostoso estar aqui com você. Obrigada. Eu que agradeço.